Olá, o nome deste excêntrico paleontólogo é Rick Marshall. Muitos o consideram louco, afinal, este cientista diz com toda a seriedade que os vórtices de tempo realmente existem, mas para fazer o mundo inteiro acreditar na veracidade de suas palavras, ele só precisa de uma única seguidora fiel. Um programa de notícias está passando. No estúdio, vemos o paleontólogo Rick Marshall, que está lançando um novo livro sobre sua paradoxal teoria dos buracos no tempo. O cientista está confiante de que eles salvarão a humanidade da crise dos combustíveis fósseis. Afinal, esses portais são uma fonte incrível de energia. O apresentador, Matt Lauer, ouve tudo isso com um certo ceticismo. Ele faz comentários sarcásticos, é abertamente rude com o cientista e o acusa de desperdiçar o dinheiro do contribuinte. Mas ninguém pode imaginar que a conversa deles terminará dessa maneira. 3 anos se passam. O Marshall está trabalhando em uma escola. Ele está contando para as crianças que o futuro delas depende das partículas subatômicas dos táquions. Segundo o cientista, se alguém criar um dispositivo capaz de controlar essas partículas, poderá viajar pelos vórtices do espaço-tempo. E tem mais. O Marshall já projetou este dispositivo e o batizou de amplificador de táquions. Mas os alunos não dão a mínima para suas histórias inspiradoras. No entanto, surge uma jovem adulta interessada em ouvi-las. Após a aula, a estranha se aproxima do Marshall, se apresenta como Holly e diz que admira o trabalho dele. Ela pergunta por que ele nunca terminou de construir o amplificador de táquions, mas o cientista claramente não está nada feliz com todas essas perguntas. Stop. Chasing that theory got me laughed out of mainstream science. Pelo visto, o paleontólogo não quer retomar seu projeto de jeito nenhum, mas a Holly consegue enchê-lo de dúvidas mesmo assim. Ela deixa para ele um pedaço de rocha antiga, de 265 milhões de anos, que ela encontrou no deserto. O fóssil tem a marca de um isqueiro contemporâneo. A Holly pede para ele explicar como isso é possível e vai embora. Para sua própria surpresa, o Marshall percebe que a marca na pedra é de seu próprio isqueiro. A Holly visita o escritório dele novamente na manhã seguinte. A garota começa a dizer que precisa se desculpar com o cientista, mas logo vê um dispositivo sobre a mesa. É o amplificador no qual o Marshall trabalhou a noite toda. No entanto, ele não teve coragem de experimentá-lo. Sem entender completamente como o estranho dispositivo funciona, a Holly insiste em testá-lo. Ela leva o Marshall para o mesmo deserto onde encontrou o misterioso fóssil. Lá, eles conhecem o Will, o dono de um parque de diversões abandonado, e pedem que ele os leve numa excursão por uma caverna. Eles vão para as profundezas da gruta em um pequeno bote. O Will tenta entreter os convidados com histórias malucas de reptiloides, mas eles só estão interessados em uma coisa: o vórtice do tempo. Eles finalmente registram uma alta atividade de táquions debaixo da água. O Marshall liga seu aparelho para amplificar o sinal com uma onda ressonante e... Something's happening. O Will não tem dúvidas de que começou um terremoto. A Holly começa a entrar em pânico e pede para desligar o aparelho, mas o processo não pode ser interrompido. O bote navega por conta própria e carrega o trio até o penhasco de uma cachoeira gigante, depois é sugado por um enorme vórtice. Quando os cientistas e o Will retomam a consciência, eles estão na superfície de um imenso deserto. O Marshall vê 3 luas no céu, nas proximidades, um navio viking. Ele não tem dúvidas. Eles finalmente chegaram a um lugar onde o passado, o presente e o futuro convergem em um só ponto. Mas há um problema. O amplificador se perdeu pelo caminho e ele representa a única chance de voltar para casa. Sons estranhos distraem os 3 dos problemas do momento. Nas proximidades, está acontecendo uma briga de humanos antigos, parecidos com australopitecos. O Will tenta fazer com que os grandes primatas o venerem usando um isqueiro, mas não dá certo e eles fogem, exceto por um deles, aquele que havia acabado de ser ameaçado pelos seus parentes com uma arma. A Holly, que trabalhou em um zoológico durante vários anos e estudou os macacos, rapidamente se entende com o antigo humano, que se apresenta como Chaka. Os homens e o australopiteco se desentendem, mas a briga termina mais rápido do que começou. Se passam alguns minutos e, do nada,
trepadeiras envolvem as pernas dos três e eles vão parar em uma árvore. Mas isso não é o pior. Ao longe, o trio ouve o rugido de um dinossauro e no chão, o Marshall vê o velho traje de um astronauta. Ele entende que estão no comedouro dos predadores e que precisam sair de lá urgentemente. O cientista sugere que os amigos deem as mãos e balancem de um lado para outro, mas esse é um plano minimamente muito arriscado. Ufa, agora eles podem sair correndo, mas antes disso, algumas fotos com um predador ao fundo. Caso contrário, quem acreditará neles depois? De longe, o trio vê que o Chaka, que fugiu primeiro, está atravessando o canyon por uma ponte estreita. Eles seguem o exemplo dele e o dinossauro fica do outro lado. O Marshall começa a explicar por que os tiranossauros param diante de tais obstáculos. Eles não sabem avaliar a altura e a distância, têm uma visão ruim e seus cérebros são do tamanho de uma noz. O paleontólogo fala super descontraído que os tiranossauros são burros e parece que o próprio dinossauro acaba entendendo. Suas narinas se dilatam de raiva e o tiranossauro volta atrás e pula a ponte. No último segundo, o trio consegue se esconder em uma pequena caverna. Lá dentro, eles encontram objetos inesperados, um gramofone, uma mesa e até os esqueletos de 2 soldados. Eles se instalam na caverna e à noite, o Chaka se junta a eles. O Will propõe que, de madrugada, eles tapem a entrada da caverna com uma caixa, mas o Marshall começa a discutir com ele. Ele diz que isso só atrairá a atenção do tiranossauro. Afinal, seu cérebro é do tamanho de uma noz e ele age baseado em puros instintos. Do nada, eles escutam um estrondo. Parece que o dinossauro está ofendido mais uma vez. It's a walnut. Começa o segundo dia da estadia em outra dimensão. O Marshall está filmando mais um vídeo da jornada, enquanto o Will e o Chaka procuram comida. Mas, do nada, sua rotina matinal é interrompida por um clarão repentino. A Holly acha que é uma descarga de plasma ou de radiação beta, mas o Marshall tem uma visão estranha. Ele vê um alienígena que pede ajuda e, portanto, responde decididamente ao pedido. Contra a vontade do Will, os 4 partem na direção da fonte de luz. Trata-se de um estranho prisma transparente. Enquanto os amigos tentam descobrir como ele funciona, o Chaka começa a ficar nervoso. Ele grita com umas estranhas combinações de palavras, mas o trio não entende nada até que seja tarde demais. Okay. Os amigos não têm a menor ideia de como se defender desses estranhos lagartos, chamados Sleestaks. A Holly tenta espantá-los com um cinto, mas fracassa. O Marshall, no entanto, percebe que a fivela do cinto reflete os raios. Ele usa isso para construir uma estranha pirâmide de luz para eles se esconderem. O mais incrível é que os Sleestaks não os veem lá dentro. Ao olhar para trás, eles percebem que estão em um espaço misterioso, parecido com um buraco negro. Eles estão em uma superfície parecida com um pedaço de gelo, e não muito longe está a criatura da visão do Marshall. Ele se apresenta como Enic, o Altrusiano. O Enic diz que conhece o trabalho do Marshall e até sabe de sua discussão com um jornalista na TV. Ele diz que é um prisioneiro e pede que o cientista ajude a libertá-lo. O que acontece é que o terrível vilão Zarn escravizou seu planeta e agora quer escravizar a Terra com a ajuda de um enorme exército de Sleestaks. Ele só precisa de um amplificador que dê força aos cristais. Segundo Enic, é justamente com a ajuda deles que é possível transitar no espaço-tempo. If you wish to return home, these crystals are the doorway. Your device is the key. O Marshall está mais inspirado do que nunca. Cheio de entusiasmo, ele constrói uma mini maquete da área e compartilha com seus amigos uma estratégia para encontrar o amplificador. Os planos do trio são interrompidos pelo Chaka. Ele chama insistentemente seus novos amigos para ver algo. O Australopithecus leva os humanos para um lugar estranho, onde há um monte de objetos aleatórios. Uma roda gigante, um navio, uma estátua de faraó, uma cabine telefônica e o fragmento de uma pousada. Eles pensam que talvez seja ali a entrada principal deste mundo. A teoria deles é confirmada imediatamente. Nas proximidades, eles veem o bote no qual navegaram até ali, mas assim que eles tentam se aproximar dele, um caminhão de sorvete cai do céu
e um bando de pequenos dinossauros famintos o ataca na mesma hora. Essas criaturas simplesmente não percebem a presença do trio, mas se esconder do tiranossauro e do alossauro não é tão fácil assim. A perseguição começa. O Marshall diz para se separarem e correrem em zigue-zague para confundir os dinossauros, mas isso não ajuda muito. O mais importante é que, pelo visto, o tiranossauro veio justamente atrás do Marshall. Ele não deixa de persegui-lo nem por um instante. Só depois de um longo e exaustivo pega-pega, o cientista consegue colocar os dinossauros uns contra os outros e se esconder em um pequeno depósito de lixo. Lá, ele vê um cilindro de nitrogênio líquido e surge um plano em sua cabeça. O Marshall corre com todas as suas forças até seus amigos e diz para eles carregarem a catapulta que está perto deles. No último momento, os amigos carregam o cilindro na catapulta e... o corpo do alossauro congelado explode e os amigos veem que o amplificador estava em seu estômago todo esse tempo. Mas eles não têm tempo de se aproximar. O dispositivo é imediatamente carregado pelas garras de um pterodátilo alado. O Marshall fica desiludido. Ele não vê mais sentido em procurar. A Holly o repreende e diz que viajou desde Cambridge por acreditar nas teorias dele. Todo esse tempo, ela achava que o Marshall era um homem disposto a aguentar qualquer ataque em nome do conhecimento. Mas agora, ela está decepcionada. Chega a noite. O Will, a Holly e o Chaka estão sentados ao redor de uma fogueira. Eles parecem não esperar mais que o Marshall volte. Mas mesmo assim, ele surge na caverna com um banjo, toca uma música para fazer as pazes e diz que mudou de ideia sobre desistir. Na manhã seguinte, o paleontólogo acorda antes de todos e diz que, para encontrar o amplificador, eles terão que subir por horas até o topo do vulcão. Os amigos o seguem obedientemente e, perto da rota final, ouvem uma melodia familiar. O que acontece é que os pterodáctilos montaram uma incubadora para seus ovos bem na cratera do vulcão. E agora, o único jeito de chegar ao acelerador é passando pelo vidro vulcânico. O Marshall se voluntaria e consegue chegar ao troféu. Mas quando ele está prestes a voltar, os filhotes de dinossauro começam a eclodir. A Holly diz ao amigo que é porque a música parou. Era ela que os acalmava. Bem, não há outra coisa a fazer. God, I hope I get it. I hope I get it. How many people does he need? Operação concluída. O grupo comemora com sucesso no pedaço da pousada que fica no deserto dos achados. O Chaka dá aos humanos a bebida do fruto de uma árvore desconhecida. Mas eles só descobrem suas propriedades quando já beberam tudo. Este é um suco especial capaz de causar alucinações. Enquanto os caras bêbados ficam de molho na piscina, a Holly pega o amplificador e segue um som estranho. Ao longe, ela vê um portal exatamente igual ao da terra dos Sleestex e entra nele. A garota caminha por terras desconhecidas, cheias de cristais gigantes, quando, de repente, um holograma do Zarn aparece na frente dela. Ele diz que Enic, o Altrusiano, fugiu do cativeiro. Agora, ele liderará hordas de Sleestex para causar estragos no tempo e no espaço e que, em nenhum caso, eles podem confiar nele. A Holly vê com seus próprios olhos o Enic matar o Zarn, que virou um holograma. Os amigos acordam com uma ressaca terrível. No entanto, a notícia de que a Holly está desaparecida os deixa sóbrios rapidamente. Eles começam a vagar pela caverna com os cristais, enquanto enviam Chaka para realizar uma tarefa importante. Na caverna, o Will e o Marshall se tornam testemunhas involuntárias do acasalamento de uns Sleestex. Eles tiram suas peles e os amigos decidem usá-las como trajes de camuflagem. No covil dos homens lagartos, o Marshall e o Will veem que a Holly está sendo julgada por um crime. O cientista não consegue manter a calma. Ele se entrega aos gritos e, em seguida, tira o traje. Ao ouvir o veredito da Holly, ele finalmente percebe que o Enic os enganou. Mas agora não é o momento de esclarecer isso. Não há tempo a perder. O que fazer depois de um beijo desses? Apesar da vontade de esquecer tudo, o Rick e a Holly se desgrudam e lembram do vilão. Os amigos precisam contar a má notícia para a Holly. Eles mandam o pobre Chaka atrás do Enic. Eles acabam de dizer isso e o Altrusiano aparece no horizonte com o prisioneiro.
O Enick informa que agora tem tudo para escravizar o mundo. Ele planeja enviar o exército de Slistex para diferentes pontos do tempo e do espaço, mas começará, é claro, com a Terra. O vilão agradece o Marshall por sua ajuda e sai, deixando-o sozinho com um presente de despedida, o Tiranossauro. Mas desta vez, o cientista não foge do dinossauro. Ele decide que chegou a hora de enfrentar seu oponente de frente e manda seus amigos esperarem no obelisco com os cristais. O duelo começa e o Marshall decide usar um as de sua manga. O Marshall deixa cair seu isqueiro e o tiranossauro pisa nele. A Holly vê isso e finalmente entende como surgiu o fóssil que deu início a tudo isso. O cientista, enquanto isso, não consegue lidar com o inimigo. Ele acaba pegando um cajado deixado por alguém e decide arriscar. A Holly sai do esconderijo e tenta conversar com o dinossauro. Ela diz a ele que ninguém a entendia tão bem quanto o Marshall e que o futuro de sua espécie dependia do Marshall. Naturalmente, a bronca não funciona. O predador simplesmente rosna e vai embora. Os Slistex, liderados por Enick, já estão se reunindo ao redor do obelisco. O Will e a Holly decidem lutar contra eles, mesmo que seja só para honrar a memória do Marshall. Bem no momento em que a situação se agrava ao máximo, chegam reforços inesperados. O Marshall montado no tiranossauro. Com um aliado desses, é fácil para o paleontólogo enfrentar todos os soldados. Mas como o Marshall conseguiu sair do estômago do tiranossauro? Acredite, é melhor você nem saber. Mas é óbvio que essa experiência os aproximou muito, tanto que eles se despedem como se fossem melhores amigos. Os amigos voltam ao portal, onde o Enick já os está esperando. Ou melhor, não está esperando. Começa uma luta, durante a qual Will derruba um dos cristais. O portal desmorona, mas o Marshall lembra que a Holly tem um cristal parecido no pescoço. O truque funciona, mas é preciso correr. Ao tentar impedir os amigos, o Enick captura o Will no último instante e chantageia o Marshall. Mas, então, algo inesperado acontece. O Will diz que encontrou sua felicidade ali e que vai ficar com o Chaka. What your women look like? I'm here to offer y'all protection and shelter. Com a consciência tranquila, Marshall e a Holly o deixam com seu novo amigo e voltam para o parque de diversões abandonado. Algum tempo passa e o Marshall reaparece no programa do Matt Lauer. Ele apresenta seu novo livro, se comporta com confiança e não reage ao sarcasmo do apresentador. A tão esperada justiça chegou. E se você tivesse um amplificador de Tachyons em suas mãos, para qual universo você iria? Conte para nós nos comentários. Não esqueça de deixar seu like nessa história e de clicar no sininho. Já estamos preparando novas histórias legais para você.